estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre gestão de conflitos, que é uma questão bem importante para você, enfermeira, para você, profissional da área da saúde, que provavelmente vocês já lidaram com assuntos desse tipo, né? E que é algo que não é tão fácil da gente lidar. Se tivesse um manual de instrução, como que a gente lidava com isso? E com tantas situações que nós somos pegos no nosso dia a dia do trabalho, com certeza seria recorde best-seller de vendas na nossa biblioteca de recursos de como que a gente trataria os nossos problemas do dia a dia, não é verdade? Então eu trouxe um pouquinho desse conteúdo para a gente estar falando um pouquinho desse tema, que é um tema que é uma das nossas dores do dia a dia, e que também requer bastante tempo, sabedoria e estratégia para que a gente possa realmente acertar e realmente ser assertivo em pontos que a gente precisa aí tratar com a nossa equipe, tá bom? Então, uma das coisas que a gente precisa verificar, então, é o conceito do que vem a ser um conflito, né? Então, quando surge um conflito, o primeiro passo é o seu reconhecimento, né? Então, quando há aí alguma divergência entre uma pessoa e outra, seja por opinião, seja por alguma situação, que haja alguma mudança que interfira em alguma perspectiva, que haja conflito, que haja convergência de opinião, aí mora o conflito, né? Então, quando a gente reconhece, a gente já começa a resolver. O problema está em quando a gente ignora isso e vai deixando a realidade, o dia a dia, o cotidiano, né, passar por cima, e a gente acaba pegando esse problema e colocando debaixo do tapete. Aí vocês já viram, né? Quando a gente coloca debaixo do tapete, aquele problema só vai aumentando. E na enfermagem, na saúde, não é diferente. Quanto mais a gente ignora aquilo, maior ele vai ficando, né? Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, uma frase muito legal, que eu faço questão de citar, que é o seguinte: o conflito é a divergência de posturas, o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa, a outra perspectiva. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente trata o conflito para ele não se tornar um confronto, né? Porque o conflito ele ainda é saudável. O confronto aí realmente as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Existem algumas formas da gente entender a questão do conflito. Mas antes disso, a gente tem que entender o seguinte, que existe a parte da zona de conforto e a zona do conflito. Geralmente, quando a gente quando tem conflito, é quando a gente toca na zona de conforto de alguém, né? Porque o que acontece? Vai ocorrer aí uma mudança, né? Geralmente, quando a pessoa ela vai ter que mudar, isso vai mexer com ela, com essa zona de conforto, isso vai gerar conflitos. Tanto pessoais, como interpessoais, como intergrupais, seja com a instituição, seja com o meio externo, seja com ela mesma, né? Com certeza isso vai ter impactos de uma forma que vai trazer conflitos para que o líder, né, o enfermeiro, quem é que estiver ali na saúde, ele vai ter que tratar aquilo de uma certa forma. Então, todas as vezes que houver alguma mudança na área da saúde, você tem que saber que vai ter conflito para você gerenciar. Às vezes é uma coisa que nós queremos fugir, mas não vai ter como, gente. Nós que somos líderes na área da saúde, a gente tem que tomar essa autorresponsabilidade, que somos nós que precisamos mediar essas questões de conflitos, tá? Existem algumas questões de conflito na enfermagem, né, que deixam realmente as pessoas mais angustiadas, que é a questão de recursos humanos, né? A questão de troca de escala. Às vezes a pessoa já assumiu a escala, geralmente às vezes a supervisão requer que a pessoa ela deixe aquele planejamento dela e vá assumir outro plantão. Isso deixa os membros da equipe muito angustiados. E também o enfermeiro às vezes fica angustiado por ter que incomodar, né, o planejamento daquele técnico de enfermagem, pedir para ele assumir outro plantão. Isso às vezes é muito difícil. Outra coisa, às vezes divergências de opinião entre supervisão e enfermeiros, às vezes algum enfermeiro que não tem alguma habilidade ali em relação a alguma técnica ou alguma legislação, e aí ele vai lá falar com o enfermeiro ele, né, se sente pressionado e há uma divergência de opinião, uma divergência de conhecimento, né? Então isso também gera conflitos, conflito entre setores, né? Gestão de leitos, que às vezes pede o leito, e aí tem toda aquela questão do enfermeiro ter que agilizar e a equipe ter que agilizar todo o trabalho dela para arrumar o leito para vir paciente, enfim, são uma infinidade de coisas, gente, que
surgem os conflitos na área da saúde, sobretudo na enfermagem, então a gente não tem como a gente correr do conflito, né? Só que existe uma fórmula, né, assim, padrão para a gente conseguir desenrolar esse conflito aí. São 6 etapas, tá? São elas. Primeira etapa, identificar os problemas. Segunda etapa, conquistar a confiança. Terceira, fazer perguntas diagnósticas. A quarta, estratégias de reformulação. Quinta, debater. Sexta, chegar a um acordo. Então, gente, se a gente seguir, né, mais ou menos essa fórmula, a gente consegue, né? Claro, gente, existem variações, né, interferências nesse processo, mas a gente consegue, de uma certa forma, conseguir resolver esses problemas de conflitos. Quando a gente, na primeira etapa, vai identificar os problemas, a gente tem que tentar entender qual é a natureza desse desentendimento, qual é a raiz desse problema. Será que é de relacionamento, né? Será que é de percepção? Será que a pessoa percebeu errado, né? Então, tentar investigar quais são os interesses da pessoa pelo qual trouxe aquele problema. Ouvir não só uma parte, mas as duas partes, né? Quando a pessoa ela falou sobre o problema, aquilo que estava angustiando ela, falar novamente, para ver se houve um entendimento de ambas as partes. Isso também ajuda bastante a resolver os problemas, tá? A segunda etapa, que é a questão de conquistar a confiança, primeira coisa, gerencie-se, né? Assuma a responsabilidade pessoal, tá? Que é realmente você enxergar aquela situação e também se colocar na situação. E não só colocar a culpa no outro, né? Que às vezes a tendência é a gente fugir do problema e colocar a culpa no outro. Isso não pode acontecer quando a gente está gerenciando um conflito, né? Concentra no presente, porque às vezes, dentro de um plantão, milhões de coisas pra acontecer, e às vezes a gente não tá com a cabeça ali no conflito que a gente precisa gerenciar, e se a gente não perde um pequeno tempo ali tentando gerenciar aquele conflito, mais pra frente a gente vai perder, às vezes, um plantão inteiro para poder gerenciar um conflito que, de repente, eu poderia ter, lá atrás, ter resolvido, né? Faça a sua parte e expresse um compromisso de que você vai resolver aquele conflito ali, tá? Aquele problema lá, que isso é muito importante para quem tá vivenciando a questão de um conflito, porque traz angústia, traz medo, isso interfere no plantão, tá? Outra coisa, fazer perguntas diagnósticas. Então, as acusações que a pessoa trouxer, pergunta, né, onde, o que, por quê, como, usar aqueles 5W2Hs para tentar entender, fazer um diagnóstico mais preciso desse problema que está acontecendo. Outra questão, trazer estratégias de reformulação, né? Passar do conflito para a resolução do problema. Então, nessa etapa, na quarta etapa, você já começa a desmanchar já aquela questão de já fazer aquele quebra-gelo, né? Porque às vezes a pessoa ela quer se encher de razão, né? Quer sempre estar certa, né? E às vezes, gente, a gente tem que abrir mão de certas coisas. Então, fazer essa mediação para que as coisas comecem a fluir, né? E assim, passar de não cooperativo, né? Tentar fazer com que a pessoa que não está cooperativa seja mais cooperativa, tentar fazer com que nesse conflito ocorra o ganha-ganha, né? Não passar do passado para o futuro, tentar resolver o máximo possível ali no presente. Na quinta etapa, você vai debater. Como que você vai fazer isso? Explorar as necessidades antes das soluções, né? Tentar entender ali se é um desejo, se é uma vontade ou se é realmente uma necessidade, né? E concentrar na qualidade das ideias, né? Não descartar nada e tentar, assim, um complementar a ideia do outro para solucionar, já ir fechando aquelas ideias ali. Deixar as ideias fluir, não cortar as ideias, deixar com que eles falem para que o quê? Aconteça a resolução, o fechamento daquele conflito, né? E depois já vamos passar para a sexta etapa, que é chegar a um acordo, né? Então, examinar essas propostas, né? As possibilidades de solução. Se for preciso, anotar, né? Anotar, olha, essas são as possibilidades, fazer ali um brainstorming, né? Anotar os detalhes específicos, né? Definir um cronograma para ver se... Porque às vezes, gente, tem problema que não vai resolver assim. Mas às vezes tem problemas que tem como você cronometrar a forma de que você vai solucionar ele, né? Outra coisa também é o acompanhamento por meio de e-mail, né? Que você também, de repente, ali entre as partes, poderá estar fazendo, se for necessário, né? Ou por meio de WhatsApp, hoje em dia tá tudo tão rápido, né, gente? Que, de repente, é importante que você também acompanhe e se certifique de que aquele acordo vai acontecer, né? E que as partes, elas estejam satisfeitas, né?
o importante, acho que de toda a questão do conflito, gente, é que você valorize e reconheça que há um conflito e valorize as queixas das pessoas que trabalham com você, porque não tem coisa pior, gente, do que você chegar no seu chefe para se queixar de alguma coisa e aquilo não ser valorizado, e aquilo ser subjugado, né? E não ser visto com valorização, o seu descontentamento, aquilo que gera situações que de repente podem fugir do controle mais para frente, né? E uma coisa bem interessante também, gente, que eu não posso deixar de falar, porque quando a gente não faz esse gerenciamento desse conflito já de começo, a gente acaba deixando passar, né? As pessoas, o enfermeiro, o líder na saúde que acaba deixando passar aquele sentimento, aquele ressentimento que fica, né, no membro da equipe, ele pode se transformar em agressividade. E isso é muito ruim, isso causa um clima muito ruim, né? Afeta a motivação, né? Vai impactar diretamente na produtividade daquele colaborador e também no principal, que às vezes é cuidado, que às vezes não, que é cuidar do paciente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e pensar muito para que a gente consiga manter as coisas em ordem, sabe? Da melhor maneira possível para não chegar ao ponto da agressividade, né? Então, por isso que como líderes a gente tem que entender como é importante a gente enxergar essas minúcias dos relacionamentos, se possível, a gente até mesmo prevenir, né? Já enxergar ali quais são os pontos que de repente poderiam ou poderão se tornar conflitos e realmente já, opa, peraí, deixa eu ver o que eu posso minimizar ali para não, né, perder o controle. Porque, gente, no dia a dia nosso de enfermagem, né, nos hospitais, como é difícil, né, a gente parar um tempinho e pensar nas coisas. Então, assim, quanto mais a gente se precaver nesse sentido, mais sucesso a gente vai ter, mais a nossa equipe vai ficar satisfeita em cuidar do nosso paciente. E nada melhor do que perceber que a gente foi excelente na mediação de conflitos aí e trouxemos o equilíbrio aí para a equipe, né? Então, meu recadinho hoje é isso, gente. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês nesse sentido, tá? Compartilha aí, ó, quais são as formas que você traz para mediar os conflitos na sua equipe. Quais formas, quais ferramentas? Você utiliza alguma ferramenta? Como que é, tá? E não esquece de se inscrever no meu canal, né? Ativar as notificações e compartilhar aí para as pessoas que você conhece, pra gente aí tornar uma gestão mais humanizada, menos selvagem, esse mundo corporativo na enfermagem que é tão difícil, né, gente? Então é isso, meu recadinho. Até mais, gente. Um grande abraço.